Já fui um assistente. Sim, já fui um assistente, eu me chamo Oséias. Mas Moisés preferiu me chamar de Josué. Quando ele chegou no Egito para libertar o nosso povo, eu não sei porquê, mas ele me escolheu. E ao lado dele eu vi pragas terríveis, eu atravessei o Mar Vermelho. Do lado dele eu comandei guerras. Numa delas, logo após a travessia, Moisés olhou para mim e disse: você que vai comandar esta batalha, você que vai brigar com os amalequitas, e eu vou ficar de longe, eu vou subir ao monte, e eu vou orar enquanto você luta. Porque afinal você é o meu assistente. E lá de cima eu vou levantar as minhas mãos, eu vou ficar com as mãos para o alto orando. E se minhas mãos estiverem levantadas, você vai conseguir executar a tua parte na batalha. E se minhas mãos abaixarem, você perderá a guerra. Você é o meu assistente. Sim, eu, Oséias, já fui um assistente. Quando Moisés foi receber as tábuas, as pedras com as leis e os mandamentos, quando ele recebia a instrução com o povo, eu estava com ele e ele me chamava de assistente ou de meu auxiliar. O tempo passou e eu percebi que a minha função ia além da defesa do acampamento, além da defesa do meu povo. A minha função, eu também lá aprendia sobre a espiritualidade que devíamos andar diante de Deus. Foram muitas aventuras. Já fui um assistente e participei também de espionagem. Foi uma triste experiência. Uma experiência que eu e mais 11 fomos passar alguns dias, ao total 40 dias na terra que Deus prometeu, e lá olhamos e lá deslumbramos tudo o que Deus iria fazer, e voltamos. E ao dar o nosso relatório do que nós enxergamos, todo o povo ficou contaminado com os desafios e não com a beleza da terra. E não adiantou a minha palavra como assistente. Eu disse: pessoal, não, dá para encarar, vamos entrar nessa terra. Mas a maioria preferiu não crer. E nós padecemos 40 anos. E eu continuei como 40 anos como assistente de Moisés. Como assistente, eu sofri também os 40 anos por causa da desobediência, da incredulidade do povo. Já fui um assistente quando Moisés ia então falar com Deus, ele me levava até a tenda do encontro, mas na tenda do encontro eu não entrava, eu ficava do lado de fora, e eu ficava imaginando que será que Deus está falando com Moisés, e lá eu permanecia, e quando Deus terminava de falar com ele, Moisés saía, o seu rosto brilhava, e eu com ele seguia, para conversar com o povo, para dizer o que Deus havia falado. Eu já fui um assistente, até que um dia Moisés me chamou e disse: olha, é isso aí, este é o meu fim, eu estou acabando a minha missão. Mas eu vou colocar as minhas mãos em você, e eu vou orar por você, porque Deus te escolheu, e o Espírito de Deus será derramado em você. E eu senti naquele dia um calor como nunca havia sentido. E de assistente, eu me tornei líder de Israel. Mas eu tive medo. O que fazer agora? Moisés, o maior profeta, Moisés, o maior líder, Moisés, aquele que falava com Deus quase como se fosse ali um face a face. Eu tive medo, eu tremi. Senti até saudades de quando eu era um assistente, mas agora eu era o líder. E Deus teve que falar 3 vezes no meu ouvido: seja forte, seja forte, seja forte. Tenha coragem, ser corajoso. Tenha coragem. Eu já não era mais um assistente, mas sim aquele que fora chamado para comandar outras batalhas, outras guerras, e foram muitas.
Eu vi muito sangue derramado, eu derramei muito sangue. Eu até me perguntei, Senhor, será que é isso mesmo para fazer? E às vezes fiquei com dúvida. E quando a dúvida bateu, eu às vezes não cumpri exatamente. Pesava em mim o peso e os desafios que todo líder carrega no seu ombro. Mas Deus estava comigo, Ele esteve comigo até o fim da minha missão. E quando cheguei no fim da minha missão, como líder, eu chamei todos e disse, pessoal, eu fiz a minha parte. Pessoal, eu consegui chegar até o final. Agora vocês estão na terra, agora vocês têm o seu pedaço de chão. Vocês agora têm como continuar. Mas eu não posso decidir por vocês, porque eu não vou mais liderá-los. Escolham agora o que vocês querem fazer, se vocês querem servir a Deus ou se vocês querem servir aos deuses da terra. O que eu posso dizer é que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Já fui um assistente e me chamo João, mas me conhecem pelo meu segundo nome, Marcos. Marcos me popularizou. Na casa da minha mãe, as pessoas se reuniam para orar, as pessoas oravam, as pessoas acreditavam no Messias. A minha mãe acreditou no Messias, em Jesus. Na minha casa, quando havia uma necessidade na igreja de Cristo, as pessoas se reuniam para clamar. Um dia até o apóstolo Pedro bateu na porta da casa da minha mãe, é verdade. Ele estava preso e nós orávamos. E um anjo o libertou, e quando ele saiu de lá, imagine para onde ele foi, é claro, para a casa da minha mãe, porque era lá onde a oração acontecia. Ele sai da prisão, bate na porta da casa da minha mãe, quem ouve a sua voz fica tão chocada que não abre a porta, volta para dentro para dizer para o grupo que orava, parece ser Pedro. E eu também conheci esse Pedro, andei com ele, conhecia Paulo, conhecia Barnabé, andei com Barnabé é o meu primo. Um dia eles em viagem preparavam uma conversa e eu ouvia-os conversar sobre a primeira viagem missionária. Vão viajar pelo mundo para pregar o que Jesus havia feito em Jerusalém. Que Cristo havia morrido, que Cristo havia ressuscitado, que Cristo estava vivo, que centenas de pessoas viram a Cristo depois da sua ressurreição. E Paulo e Barnabé me chamaram, você vem com a gente, você vem e você será o nosso assistente. Venha conosco, você vai ver o mundo, você vai pegar barcos, você vai viajar, você vai ver outras culturas, você vai se deslumbrar com o politeísmo local, você vai se deslumbrar com práticas, com culturas, você vai ver coisas que você não viu, e eu fui como assistente nessa primeira viagem missionária, foi incrível, mas de repente ficou difícil. E eu comecei a pensar num monte de coisas, senti talvez saudade da minha vida, da vida sem muitas responsabilidades, e eu desisti no meio do caminho, e eu voltei para casa. Paulo prosseguiu, meu primo Barnabé prosseguiu, eles juntos prosseguiram a sua viagem, e eu fui para casa. Eu precisei de tempo, eu precisei da graça, eu precisei da misericórdia de Deus que nunca desiste dos seus filhos. E aí eu decidi voltar, eu comecei a chegar perto de novo, ouvi o burburinho, vai ter viagem, quem sabe agora eu consigo, e eu chego perto de novo, primo, dá para me levar? E Barnabé, sim, eu quero te levar, vamos, Paulo, vamos dar mais uma chance para o menino, ele vai ser um melhor assistente dessa vez, mas Paulo não gosta de gente que desiste. E ele disse, não, com ele não anda mais comigo. E Barnabé, com todo o seu amor, talvez pelo laço de sangue, talvez para não ficar mal na família, né? Poxa, você não vai ajudar seu primo? Sangue do mesmo sangue. E eu então parti como assistente para o Chipre, servindo a Barnabé.
O tempo passou e eu fui, depois dessa viagem, andar com Pedro. Pedro, aquele que ia lá na minha casa. E eu fui assistente de Pedro. Mais que isso, Pedro gostava de mim. Pedro me chamava de filho. Eu ouvi dele as histórias de Cristo. Eu ouvi dele os testemunhos do que ele viu Cristo fazer. Eu ali, enquanto ajudava, aprendia, ouvia em primeira mão alguém que havia caminhado com Cristo por 3 anos. Que história, que experiência, que vida. Essas palavras de Pedro chocaram tanto o meu coração, tocaram tanto a minha alma, encheram tanto a minha vida, que eu acabei escrevendo. E assim, de assistente, eu passei a ser o primeiro escritor de um evangelho. Eu escrevi o evangelho, sim, por isso que vocês chamam evangelho de Marcos. Mas e o Paulo? E o Paulo que ficou com raiva? E o Paulo que separou do meu primo por minha causa? E o Paulo que continuou sua vida? Como vai ficar isso? E os anos passaram. Eu precisei de novo da misericórdia de Deus, do tempo, da graça e da renovação de Deus dentro do tempo. Cerca de 10 a 12 anos se passaram e eu com aquela pulga atrás da orelha, eu não posso terminar assim com o Paulo. E eu fui até ele. Nessa ocasião, Paulo estava preso, não numa cadeia, mas numa prisão domiciliar. E eu fui lá e finalmente fizemos as pazes. Agora eu era assistente de Paulo. E com Paulo eu tentava ajudar, eu tentava fazer o que ele dizia, porque ele, apesar de poder ensinar a Bíblia, ensinar a palavra, ensinar as Escrituras, ensinar o que ele recebeu do Senhor, ele não podia sair de casa. Então eu era meio que o office boy do apóstolo Paulo. Mais um tempo se passou, eu voltei para a minha vida e mais tempo se passou, cerca de 5 anos se passaram. E eu recebo de novo um convite. Olha, Paulo está te chamando. Mas onde ele está? Na prisão domiciliar? Não. Agora ele está numa masmorra. Agora ele está acorrentado com outros condenados. Agora ele está inclusive passando frio, porque ele disse, por favor, traga a minha capa. Por favor, traga os meus pergaminhos. Mas por favor, traga-me também o João. Traga-me o João Marcos, porque ele é, e aqui foi meu dia de glória. O apóstolo Paulo me chamou de útil para o ministério. Eu, que comecei somente como um assistente, terminei escrevendo o evangelho, assistente de Pedro, assistente de Paulo, útil para o ministério. Já fui um assistente e me chamo Timóteo. Meu pai era grego, a minha mãe uma gentia, ela era cristã, ela acreditou em Cristo. Na verdade, a minha avó também. Então, em casa, a conversa era Escrituras e Jesus, Jesus e Escrituras, Escrituras e Jesus, Jesus e as Escrituras. E nós desenvolvemos ali uma fé verdadeira, a nossa fé era honesta. A nossa fé era dentro da família. Olha, até um dia o apóstolo Paulo escreveu que a fé lá na minha casa não era uma fé fingida. E nós caminhávamos tentando proclamar, tentando dar bons testemunhos, ao ponto que o apóstolo então passa pela Turquia, Listra, minha cidade, e ele ouve ao meu respeito, e ele fala, olha, eu estou precisando de um assistente. O Timóteo é um cabra bom mesmo, você acha que ele vai dar resultado? Olha, eu vou levá-lo, e eu fiquei feliz, poxa, o apóstolo Paulo vai me levar, e eu vou viajar com ele, e eu vou andar com ele, e eu vou aprender dele. Só que de imediato Paulo já levanta a mão e diz, só tem um detalhe, meu querido, e vai doer. O detalhe é, seu pai é grego, sua mãe judia. Você viveu a assimilação das culturas e, consequentemente, a sua mãe não cumpriu o que deveria ter cumprido, porque não era a missão dela, era a missão do seu pai, pegá-lo no 8º dia e levá-lo para ser circuncidado. Como isso não aconteceu devido à assimilação desse casamento, eu quero você comigo, mas você vai ter que passar pela circuncisão. E eu disse, ok.
E doeu bastante. Mas eu assumi a minha posição de assistente. Eu fui circuncidado, eu passei pela recuperação e depois então segui o apóstolo Paulo. Eu aprendi muito com ele, eu vi o seu sofrimento na edificação das primeiras igrejas. Eu o vi discutindo sobre o que deveríamos pensar, se eles deveriam ser primeiro judeus ou ser cristão ou não ser judeu. Todas as teologias que ele tentava ali fazer um mapa. Eu o vi escrevendo cartas, eu falava, meu Deus, esse Paulo é muito maluco, olha a mente dele, como ele liga esses argumentos, e ele deixa claro tudo, que a Bíblia é uma continuidade, e não 2 testamentos, mas uma continuidade separada por espaços de tempos e de momentos e de estações. Eu vi Paulo como assistente dele plantar igrejas, até que um dia, aprendendo com ele, vivenciando a minha fé verdadeira, eu fui promovido. E de assistente eu comecei a pastorear. E Paulo me coloca numa super cidade. Lá em Listra nós ouvíamos falar da grande Éfeso. Da grande Éfeso de Diana, de Artemis. Do grande teatro romano em Éfeso. E agora Paulo fala, você vai pastorear em Éfeso. E eu de assistente passei a ser o pastor da igreja de Éfeso. Que desafio. E eu fiz então o que aprendi com Paulo, o meu pai espiritual. Eu guardei no coração as palavras dele quando ele me escreveu, combata o bom combate. Seja um bom soldado de Cristo. E assim eu fui, de assistente a pastor, de assistente a um bom soldado de Cristo. O caminho da fé, meus irmãos, é o caminho do serviço. Pois é, servindo, obedecendo ao que eu aprendo no Santo Livro, o que eu aprendo imitando a Cristo, é neste caminho de aprendizado que eu me torno cada vez mais o discípulo que Ele quer que eu me torne. E esse caminho não é fácil. Esse caminho, sim, é complexo. Esse caminho, sim, tem estágios. Tem um começo, tem um desenvolvimento, tem um meio, tem um desenvolvimento, tem um lugar mais alto e outro desenvolvimento. E só acaba quando eu fecho os meus olhos. Não acaba na terra enquanto estou vivo. A minha caminhada com Cristo não chega um dia que Ele fala, agora você completou 70 anos de caminhada comigo, parabéns, aprendeu tudo, espere agora a sua morte, vou te sustentar, já não tem mais nada para você fazer, está tudo bem. Não! Essa caminhada é contínua, porque o Pai olha para os nossos corações e Ele sabe que quanto mais Ele colocar em nós a mente e o caráter de Cristo, mais eficazes, mais felizes, mais completos seremos. Chegou 2018 e o Senhor nos chama para rever esta vocação. Se é através da servidão que eu aprendo a caminhar com o Senhor, e o Senhor que primeiramente nos serviu, eu preciso rever a minha postura a cada novo ano, a cada novo dia. Porque eu não preciso dizer para vocês, nós sabemos disso, de quantas são as necessidades, quantas são as oportunidades que Deus tem e quer realizar através de todos nós. Não existe um cristão nesta terra que foi chamado para ficar sentado numa cadeira ou banco de uma igreja, vindo para o culto e voltando para sua casa e seguir a sua vida, sem que a fé não tenha desdobramentos no seu dia a dia. Este cristão não existe, portanto não é um cristão. Eu quero estar lá na igreja, vou lá para lá, porque eu sento, saio, entro e saio, ninguém me conhece, não quero me envolver, não quero papo com ninguém, não quero contar meus problemas, não quero saber os problemas de ninguém, eu só quero ir lá e ir embora. Este não é exemplo de cristão. Eu diria mais, isto não é cristianismo. Porque cristianismo é eu recebi do Senhor, eu fui instruído por Ele, Ele fez tudo e agora eu dou um pouco.
porque Ele fez muito dando a sua vida. E nessa dimensão então de que Ele me chama e Ele te chama, já que estamos neste 2018, eu quero fragmentar um pouco essas possibilidades para você. Para alguns, sim, para alguns de nós que aqui estamos, é hora do primeiro passo. O primeiro passo é quando você sai do usuário, do que senta na igreja e vai para casa e diz: eu acho que é comigo, eu tenho algo para fazer. É quando eu falo, eu saio da minha zona de conforto e encarno que Cristo me chamou. E que Cristo tem uma mensagem através de mim, da minha boca, da minha vida, para todo mundo que cruzar o meu caminho, a despeito da sua idade. Não importa se você tem muitos anos, se você ainda está esperando que termine hoje a sua espera e que você dê o primeiro passo para o Senhor, eu coloco a minha vida em tuas mãos e eu vou procurar a sarna para me coçar. Porque também não adianta ficar só orando. Tem gente orando 30 anos, eu estou orando, Senhor, eu estou orando. Sou espiritual dizer que está orando para servir. Sou espiritual, é bonito, né? O rapaz está orando, né? Está orando e aí, meu? Está orando e aí? Você quer uma missão? Vem cá, fala comigo que eu vou te dar uma lista de coisas que a gente precisa. Então, dê o primeiro passo. Olhe para você, não se sinta intimidado, constrangido, não. Fale: Senhor, é comigo, tem algo no reino para mim e eu vou dar o meu primeiro passo. Para outros já vai ser o segundo. Já deu o primeiro, gostou, aprendeu. Ou às vezes foi numa área que, não, eu até concluí aquilo, mas não bate muito meu coração por aquilo, mas eu quero me encontrar, eu achei um caminho por ali e parece que o meu coração está queimando por essa possibilidade de servir, de agir, então eu vou. Dê o segundo passo. Dê o segundo passo. Olhe para aquilo que o Senhor te mostra e o que o Senhor te mostrará. Porque quando nós colocamos o coração nas mãos dele, dizendo: Senhor, eis-me aqui, o Senhor vai abrindo caminhos para que através do meu serviço eu me torne mais aquilo que Ele quer me transformar. Agora outros, o Senhor te chama em 2018 para ser um assistente mais específico. Agora a missão é definida, é ficar na porta da tenda de Moisés, enquanto ele está lá rodando o coração diante de Deus e dizendo: Senhor, o que eu faço com essa multidão? Para alguns sim, já tem uma missão bem definida, já tem condições, já tem um ambiente para crescer no serviço disciplinado. Sabe aquele que tem começo, meio e fim? Aquele que eu começo algo e eu projeto e eu realizo. Para alguns já está nesse momento, esse momento está gritando: assuma uma responsabilidade contínua, não voluntária, freelance, quando desce ideia, acho que não vai dar. Algo que você fale: eu estou realizando, olha, eu fiz a parte A, agora eu vou fazer a parte B, agora eu vou fazer a parte C. Agora eu vou sofrer no deserto 40 anos por causa desse bando de cabeça dura. É isso aí, bem-vindo. Ou agora eu vou ficar, eu sirvo um, sirvo outro, o que eu faço? Se o Senhor está te chamando com total clareza para ser este assistente específico, responda a Ele: sim, Senhor, aqui eu estou. E por fim, Deus também chama outros que já foram assistentes, que pode dizer: eu já fui, tenho sido, sou. Mas eu creio que Ele te chama agora para essa posição de liderança, para expandir a sua liderança. E prepare-se, porque não é brincadeira. Uma coisa é participar junto com o flow, né? Junto com todo mundo junto, ali numa direção. Outra coisa é você estar na frente dizendo: sigam-me. Uma coisa é fazer parte do rebanho e um ajuda o outro e descoraja, vamos lá. Outra coisa é você dizer: caramba, hoje não veio ninguém, sou só eu e só eu mesmo. Por isso que dói. Por isso que não é fácil ser um líder.
mas é necessário. Cristianismo é a fé de líderes. Cristianismo não é a fé de seguidores. Nós somos seguidores de Cristo. E somos colocados na terra como líderes, luzes para as nações. Cristianismo é para quem quer, tendo recebido o bom perfume de Cristo, dividir este bom perfume de Cristo e olhar para trás para os seus ombros e sempre ver alguém seguindo. Não alguém que o seguiu na década de 50, mas é hoje. Tem alguém me seguindo, tem alguém caminhando atrás de mim, tem alguém sujando os seus pés enquanto eu ando, enquanto você anda, e a poeira levanta e o pó é sacudido, e tem alguém sujando os pés andando atrás da gente. Talvez você nesta manhã diga: eu já fui um assistente e Deus te chama, então lidere agora. Lidere, pois Deus quer expandir a sua vida. Eu concluo primeiramente com as palavras de Paulo quando escreveu aos Romanos, dizendo: por isso, esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. E com as palavras de Jesus, que chamou os discípulos e disse: vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações os dominam. E as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Mas não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Vamos ficar em pé e orar. Senhor Deus, Deus que nos amou primeiro, Deus que deu o seu Filho por nós, Deus que chama-nos a todos, os que darão os primeiros passos, os segundos passos, os que iniciarão ministérios específicos em 2018, os que serão assistentes, os que se tornarão líderes, todos nós, nós consagramos a nossa vida em Tuas mãos, Senhor, como um ato coletivo da Tua igreja, não como um ato para 1 ou para 2 ou para 3, mas como um ato coletivo dizendo que sejamos uma igreja de servos, e que nessa servidão, a cada mover de estágio, Senhor, com Sua graça e amor, nos ajude a aprender para expandir. E quando travar, Senhor, quando nosso coração estiver ali dando mais desculpas do que respostas, vem com Teu amor e constrange-nos com Teu amor, com Teu olhar. E que este amor e este olhar nos faça continuar crescendo. E que todos nós, Senhor, todos nós, como Igreja Batista em Perdizes, possamos um dia dizer: eu também já fui um assistente. E agora eu estou aqui liderando isso ou aquilo para a glória de Deus. E mesmo quando, Senhor, chegarmos nestes níveis, que a nossa mente não se acomode, mas que a nossa mente, o nosso coração nunca se esqueça da poesia que cantamos, que o Senhor é grande, Deus poderoso, supremo Deus, que não há outro na terra como Ele, e que este Deus habita em nós. Então que possamos expandir para a Tua glória, para a nossa alegria, para a propagação do Seu reino na terra, em nome de Jesus. Amém.